Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero só desejar saúde à nossa repórter Isabelle Costa. Não conseguiu ir para o jogo ontem, ela também não tem conseguido fazer aí os programas Mengão 11h30. Então, se hoje, por um acaso, não tiver o Mengão 11h30, é por causa de um problema na vista que ela está tendo, né, que inflamou lá um terçol e tal, e talvez ela tenha que fazer uma pequena cirurgia para tirar a inflamação. Então, gente, compreendam, tá? Não tem nada de muito grave acontecendo, mas infelizmente ela não está conseguindo fazer as suas gravações. Então, antes que o pessoal comece a falar alguma besteira, isso está acontecendo. Ela faz os vídeos onde ela não aparece, ela grava o áudio off e tal. E é isso, tá? Esse é o recado aí. Muita saúde aí para Isabelle Costa. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você, claro, né, você que ainda não é inscrito, que está chegando pela primeira vez, que acompanha o nosso canal e não é inscrito, a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, tem muita notícia exclusiva para você, tá? Você que está aqui e que quer saber de muita coisa sobre o Flamengo, a gente separou, eu escrevi aqui uma pauta fantástica, com muita informação para vocês. Eu só quero agradecer aqui o Grupo Sunset com a gente aqui, né, patrocinador do canal, melhor empresa de segurança, limpeza, tecnologia. Então você tem que conhecer, você que é síndico, tem seu condomínio, você que quer colocar uma segurança top na sua casa, na sua residência, você que é dono de loja, cara, conheça gruposunset.com.br. Outra coisa aqui, ó, Fla Sandals com a gente aqui, o Dia dos Namorados já passou, mas você pode presentear alguém da sua família com um chinelo, uma sandália do Mengão, seu amigo, tá aqui, ó, 5% de desconto com o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. E são 28 prêmios até o dia 1º de agosto. Primeiro são 8 mantos, sendo 2 autografados, 8 mantos aqui. Depois a gente tem 20 Pix de R$100 no dia 1º de agosto. Então, esses meses agora, julho e agosto, são cheios de prêmios para quem está abrindo conta no Nação BRB Fla. O link aqui no comentário fixado, junto do Grupo Sunset. Nação BRB Fla, você abriu a conta com o cupom Paparazzo, logo depois da selfie, botou o cupom Paparazzo, você está ajudando o Flamengo, que o banco é parceiro do Flamengo, 50% do lucro vai para o Flamengo, e você está concorrendo a 28 prêmios até o dia 1º de agosto. E todos que já abriram conta com o cupom Paparazzo concorrem sempre. Todo mês vai ter essa grande leva de prêmios aí para quem abre conta com Nação BRB Fla. Então vamos lá, cupom Paparazzo. Passar para vocês aqui que tivemos uma conversa com muitas pessoas aí, né? Na verdade, a gente conversou com várias pessoas ligadas à diretoria e a gente fez um apanhado aí de situações que estão acontecendo envolvendo o Flamengo. E o Flamengo está monitorando, sim, pelo menos três nomes, tá? Para serem substitutos do Gerson, tá certo? Então o Flamengo monitora 3 jogadores para serem substitutos do Gerson. O problema do Flamengo é o seguinte: o Flamengo não tem condição de gastar muito, tá? E há como é que eu vou dizer? Existe dentro do clube um certo controle para que não se consiga fazer muitas compras ou uma compra muito elevada, vamos dizer assim, um negócio um pouco mais forte. Eu estava até querendo falar sobre isso, porque eu acho importantíssimo que o Flamengo mantenha o seu nível, ainda mais agora que o Flamengo conseguiu com essa venda bater essa meta. O Flamengo bate sim essa meta, independente das partes aí, se é financiado, se não é. A questão é, o Flamengo bate a sua meta e tem outros negócios acontecendo que a gente vai falar agora. O Flamengo tem que pensar sim em se reforçar, tá? A gente sabe aí que o Michael, inclusive já dentro do Flamengo, se sabe, tá, que ele deve mesmo ser negociado. O empresário dele aí, o Eduardo Maluf, está para trazer uma nova proposta do Al Ain, ainda não chegou com a proposta, e o Flamengo é muito provável que aceite. Internamente no clube,
Eles pensam que se recuperarem uma boa parte do que foi investido já é uma boa, mas há a possibilidade de recuperação total e mais alguma coisa ainda ficar com uma sobra, né? Nem sempre se tem lucro nas operações. Naquele primeiro momento o Flamengo conseguiu contratar um jogador que era desejado por Palmeiras e Corinthians também. Então, essa saída do Michael, o Flamengo pode estar tentando suprir com a chegada do Kennedy, que é uma situação difícil, que existe uma necessidade de convencimento do atleta, né? O Flamengo está tentando conversar, ele tem se recuperado a sua forma no Ninho do Urubu, tentando aí ajustar. Ele recebe muito no Chelsea, renovaram com ele por mais 2 anos, o negócio é complicado. O Flamengo tenta fazer, o empresário dele, que é o mesmo do Wagner Love, tem um ótimo relacionamento com o Flamengo, né? Segundo nos passaram, o empresário Evandro Ferreira. O Flamengo tenta convencer o Chelsea, primeiro convencer o Kennedy a ir conversar com o Chelsea, né? De um projeto para o Kennedy voltar à seleção, um projeto onde ele receberia menos, mas seria e tem uma outra situação. O maior rival do Flamengo nessa história toda é a própria vontade do Chelsea de emprestar ele dentro do mercado europeu, tá? E o próprio jogador tem que ser convencido dessa história, de tentar fazer isso acontecer. É uma situação difícil, mas o Flamengo quer fazer essa operação e tentar mostrar para eles que vale mais, com outros jogadores que aconteceram recentemente, vale mais eles emprestarem ele para o Flamengo e não no próprio mercado europeu, para a questão de visibilidade. A diretoria entende que o Kennedy, então, terá grande potencial no futebol brasileiro. Com relação, então, à possibilidade do Michael sair e do Flamengo estar repondo com o Kennedy, mas é o que eu falo, tem que convencer o jogador. Então, tudo isso muito complicado. Com relação à questão do Léo Pereira ainda não há nada em vista, tá? Pelo menos até agora não chegou nada pelo Léo Pereira. Tem também a situação do Gabigol que ontem marcou o seu gol, né? Pela seleção brasileira de peito, né? Fez um gol de peito na jogada do Neymar. Eu sempre falo que a gente não vai torcer nunca contra jogadores do Flamengo. Everton Ribeiro entrou muito bem ontem. Foi muito bacana ver o Vinícius Júnior jogando com ele e com o Gabigol. Gostei muito da entrada do Everton Ribeiro, e o Gabigol fez o seu gol pela seleção brasileira. E a expectativa, né, internamente, é que o Flamengo e o jogador vão se acertar após a Copa América. Amigos do jogador, inclusive, falam que ele tem sonho de conquistar muitos títulos ainda pelo Flamengo e tudo mais. Então, acho que quanto menos pilha a gente colocar nessa questão, a gente, óbvio, já falou, no meu entender, o jogador, até que se diga o contrário, estava errado de não acatar uma ordem do seu empregador, mas se tem alguma coisa a ser falada, que se fale, não é mesmo? Tem que se falar. Sobre a possível contratação do Renato Augusto, tá? Nesse momento também está distante. O encontro do Marcos Braz com o jogador foi casual, e fontes ligadas à diretoria garantem que os valores são muito acima do que o Flamengo pode gastar. O volante teria que resolver sua situação na China e depois aceitar reduzir muito o seu salário. Ainda assim, já existe resistência interna no clube também, né? Outra situação para a gente passar para vocês é com relação aí à partida de ontem, que o Flamengo foi muito bem. O Flamengo, desde aquela parada de 9 dias que o Ceni teve para treinar, e a gente tem que falar uma coisa, cara. O time jogando muito, sabe, como é que eu posso dizer, muito entrosado. O primeiro tempo, a gente fala, foi bem no primeiro tempo, o segundo tempo também foi bem, o time foi bem também, cara. É impressionante como o Flamengo tá jogando nesse começo de Campeonato Brasileiro, e eu acho que o torcedor, se tiver calma, esse time aí vai nos dar muita alegria em 2021. Tá? Então, todos na diretoria também muito satisfeitos com o desempenho do Mateuzinho, tá? O garoto está sendo muito bem visto internamente no clube. E Rodrigo Muniz, a maioria aí
absoluta da diretoria entende que não é momento para vender o jogador. O jogador será importante na temporada e eles entendem também que pode se valorizar ainda mais nessa temporada e que foi muito importante a permanência do Rodrigo Muniz até nesses jogos agora, e a gente não tem a menor dúvida sobre isso. Vamos acompanhar aqui agora a coletiva do Maurício Souza, que é muito boa, que ele fala sobre Muniz, ele fala sobre Rogério Ceni, inclusive ele explica um momento que a gente falou ontem no pós-jogo, o Ryan Lucca pelo telefone falando com o Rogério Ceni, provavelmente, óbvio, mas ele dá a entender que sim, o Ryan Lucca falando com o Rogério Ceni, e o Mauricinho foi super humilde quando explicou, vocês vão ver na coletiva ele explicando sobre o Rogério Ceni, que quem está comandando e fazendo tudo é o Rogério Ceni, e que tem torcedor ainda que está falando, mas o time está melhor com o Mauricinho. Gente, o Rogério Ceni continua lá, as coisas estão sendo decididas por ele, vamos ser justos, né? Vamos acompanhar aí a coletiva do Maurício de Souza após a vitória de ontem do Mengão, 2-0. E, cara, eu falo pra vocês, hein, essa situação aí, Flamengo 2 rodadas, e mais tarde eu vou conversar melhor com vocês, esses erros já que estão acontecendo contra o Flamengo, e o Flamengo vai ganhando mesmo com os erros. Agora com vocês aí, a coletiva do Mauricinho. Maurício, parabéns pela vitória. Com o jogo de hoje, o Flamengo chegou à marca de 4 jogos sem sofrer gols, 2 com você e 2 com o Ceni. Essa marca não era alcançada desde quando Marcelo Fera comandou a equipe antes da chegada de Jorge Jesus. Podemos afirmar que os problemas do sistema defensivo foram solucionados? Boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui ao Marcos Braz, ao Bruno Spindler pela oportunidade, ao grupo de jogadores que me recebeu muito bem. Lembrar que eu sou aqui a extensão da voz do Rogério. O Rogério está bem, fala com a gente o tempo todo. Eu acho que é uma marca importante, respondendo a pergunta, né? O Rogério tem trabalhado exaustivamente com a defesa, né? Eu acho que isso é fruto do trabalho que ele vem desempenhando. Bruno Henrique vinha jogando aberto pela esquerda e como um jogador de extremidade, e a quantidade de gols vinha baixa. Hoje ele atuou como dupla do Rodrigo Muniz e conseguiu ser decisivo. A comissão técnica pretende mantê-lo nessa posição para os próximos jogos? Eu acredito que o Rogério analise isso jogo a jogo, né? O Bruno é um jogador versátil, né? Que pode jogar aberto, pode jogar por dentro, como segundo atacante, como primeiro. Né? Um jogador de muita velocidade, e eu tenho certeza que essa análise é muito feita em cima do que o adversário vai nos oferecer. A gente pegou uma imagem muito curiosa do Rodrigo Muniz quando foi substituído. Ele te abraça, fala alguma coisa no seu ouvido e a sua reação imediata é de dar uma risada. Poderia dividir com a gente o que ele te disse? O Rodrigo é um querido, está comigo já há algum tempo, né? Falou ali, graças a Deus, mais um gol. Foi o que ele falou, e eu falei, você, sempre que concentrado, você é mortal. Então, estava feliz pela partida que ele fez. Vitinho deu assistência para os últimos gols do Flamengo jogando pelo meio. É o lugar onde ele rende mais? O Vitinho até prefere jogar, né, por dentro, mas eu não sei se é o lugar que ele rende mais, né? Na verdade, é um jogador também versátil, que pode jogar por fora, pode jogar por dentro como jogou hoje, fazendo um papel, né, de marcar do lado de fora do campo, e na hora de jogar, vindo jogar por dentro, fez uma bela partida, é um jogador de muita qualidade técnica. Enfim, é bom você ter jogador que possa te dar várias opções, né? E o Vitinho é um deles. Sobre o jogo com o Curitiba na quarta-feira, vocês conquistaram a vantagem do empate, mas vimos algumas surpresas na competição durante a semana. Como estão pensando para essa partida? Com esse grupo aqui eu tenho certeza que eles vão estar ligados sempre. É um grupo extremamente vencedor, né? Muito profissional, que gosta muito de trabalhar. O combustível dessa equipe é a vitória. Então, assim, eu tenho certeza que eles não estão pensando de maneira nenhuma que já está resolvido. Eles vão entrar na partida de quarta-feira com tudo para decidir a vaga aqui dentro. Gostaria que você abordasse a capacidade de assumir o protagonismo ofensivo do Bruno Henrique, principalmente com ausências do Gabigol, do Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro. É algo conversado com ele ou entende que é uma característica natural do jogador, que ele próprio assume esse protagonismo durante a partida? Sem dúvida nenhuma ele assume o protagonismo. O Bruno é um jogador acostumado a decidir, né? Extremamente obediente taticamente, né? E com muita capacidade. Então, um jogador com uma personalidade muito grande, né? E
percebe a necessidade que o grupo tem de ele estar bem. Então, um jogador que, sem dúvida nenhuma, assume esse protagonismo, não tem receio, não tem medo de jogar, vai para cima, enfim. É o jogador que a gente quer. O Muniz marcou 2 gols nos últimos 2 jogos. O garoto está mostrando que, nas ausências de Pedro e Gabi, dará conta do recado. Como você vê esse crescimento dele? O Rodrigo já é uma realidade, né? O Rodrigo é um grande jogador, eu falo isso já há algum tempo, um jogador com uma capacidade de definir, tanto com os pés quanto com a cabeça muito grande, um jogador muito concentrado. É um atleta fora de série de você trabalhar, assim, eu realmente falar do Muniz é muito fácil, porque é um jogador que não dá trabalho nenhum. Então tá ali esperando o lugar dele, a hora dele, sempre que é solicitado, ele entra e entra muito bem, né? E hoje provou mais uma vez que está ali para buscar uma vaga. Maurício, o Flamengo chega a 4 jogos sem ser vazado e uma invencibilidade de 15 partidas. Apesar dos desfalques, dá para considerar que a equipe está entrando no melhor momento da temporada? Eu tenho falado isso, realmente nós temos desfalques importantes, mas o elenco do Flamengo é muito bom, né? Eu não sei se está entrando no melhor momento que ele fala, não é isso? Eu não sei se está entrando no melhor momento, mas sem dúvida nenhuma a equipe vem subindo de produção, né? A equipe sabe da responsabilidade de cada jogo. Então, assim, eu tenho certeza que o professor Rogério quer sempre excelência e vai trabalhar com esse grupo para ter mais um ano brilhante. Como é que é para você que trabalha na base ver os meninos que estão tendo chance no profissional dando conta do recado? É extremamente gratificante, porque eu costumo dizer que esse é o nosso principal papel, né? Eu acredito que a formação e a vitória, elas podem andar junto, a gente não precisa dissociar a formação da vitória, mas sem dúvida nenhuma que o nosso papel principal é estar fornecendo jogador e equipe profissional. E quando eles vêm e dão conta para a gente, é sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito. Hoje ele está em casa, isolado, né? Ele está o tempo todo com o telefone falando com o Márcio Torres, que é meu auxiliar, né? E vem trazendo para a gente as informações, inclusive é bom que saiba as trocas, né? Ele pede de lá, da onde ele está vendo o jogo, troca com a gente, é claro, dá liberdade a gente, mas um treinador que está, infelizmente, em possibilidade de trabalhar, mas está em casa assistindo, participando, monta os treinos com a gente, monta as palestras, e hoje não foi diferente. Ele estava em casa assistindo e trocando com a gente os 90 minutos. O time, mesmo com muitos desfalques, foi dominante e manteve a intensidade no segundo tempo, o que não vinha acontecendo. Como você avalia a sequência e o jogo decisivo de quarta-feira? É uma sequência importante, né? Nós temos, como você falou, são 15 jogos sem perder, né? Como eu já tinha falado, é uma equipe que o combustível dessa equipe é vencer, né? Eles não querem saber contra quem estão jogando, eles vão entrar sempre para manter o padrão de qualidade do Flamengo. E, como eu falei, eu acho que quarta-feira a gente ainda vai conversar com o Rogério, né? A gente não sabe ainda da volta dele ou não, porém a equipe vai ser preparada para conquistar essa vaga que é muito importante para a gente. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela sua audiência. Você que está aqui até agora, convido você a se inscrever. Mais uma vez eu peço, gostou do vídeo? Então se inscreve aqui no botãozinho vermelho, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. E claro, aqui no comentário fixado tem os links do nosso clube de membros, com grupo no Telegram e sorteios mensais, e também o nosso grupo VIP, que é no WhatsApp, o grupo. E tem sorteios e prêmios a cada 6 meses também para todos os participantes aí. Estão sempre, no caso, entrou no grupo VIP, você a cada 6 meses tem um prêmio. Fora isso, você tem sorteios e um grupo no WhatsApp, tá certo? Também vai estar aí no comentário fixado, junto com o grupo Sunset, com o link do Nação BRB Fla, que você ajuda muito o Flamengo. Estamos chegando a 1 milhão de contas abertas, graças a vocês. E quem não abriu ainda, abra com o cupom Paparazzo para concorrer a esses muitos prêmios aqui. Alguns a gente não pode mostrar porque vão ser Pix de R$100. São 20 Pix de R$100 e 8 mantos, sendo 2 mantos autografados. Tem Gabigol também, tá fazendo gol pela seleção. Tem duas camisas aqui de goleiro, tem outros 4 mantos aqui, e a gente vai estar sorteando pra galera que tá abrindo conta desde lá de trás, desde lá do começo, com o cupom Paparazzo. Tá certo? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, e mais tarde a gente se vê. Lembrando que o Mengão 11h30, tá? O programa Mengão 11h30
não fiquem preocupados se não acontecer. A Isa está com um problema na vista, Tersol, uma situação que inflamou, então ela está com dificuldade de fazer os vídeos e tal. Então, enquanto isso acontece, pode ser que o Mengão 11:30 não esteja sendo realizado. Então já fica aqui o aviso, não tem nada demais acontecendo, é a questão da Isabelle Costa que tá com problema de saúde, tá certo, galera? Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!